Hoje, dia 23 de setembro, se comemora o Dia Internacional da Língua de Sinais. Com certeza, você, na rua, ao passear ou ir para sua atividade, você já viu algumas pessoas conversando assim, de forma rápida. Nossa, e você fica pensando, meu Deus, o que será que eles estão falando? Como é que eles fazem tantas caretas? São tão expressivos. Ou eles ficam rindo, ou eles choram, cara de raiva, enfim. Não consigo entender nada do que eles estão falando. com certeza você já passou por essa experiência. Imagina só você ter aquela sensação, Nossa, eles estão fofocando e eu não consigo entender nada. que interessante, né? A língua de sinais, que é uma linguagem através de mímicas, simbologias com as mãos, é muito interessante. Não sei se você sabe, mas cada país tem uma linguagem com expressões que nem nós temos as gírias. Pois então, na língua de sinais também é dessa forma. Mas o Dia Internacional da Língua de Sinais, ele tem que ser celebrado porque é uma grande conquista da comunidade surda, de comunidades civis e governamentais que lutaram para conseguir regulamentar esta linguagem. Pois bem, saiba que aqui no Brasil, a linguagem brasileira de sinais, que se chama Libras, ela só veio ser regulamentada numa lei publicada em 2002. Eu queria aproveitar esse momento especial para te contar a minha experiência neste quadro que é Pautas da Vida. Tudo começou para mim em torno quando eu tinha 12 anos de idade, na igreja. O culto que o pastor ministrava, celebrava, sempre tinha uma pessoa que acompanhava, que ficava lá na frente, interpretando, traduzindo aquela linguagem pastoral para um grupo de pessoas surdas que não conseguiam entender o que o pastor falava. Então, aquelas moças lá na frente ajudavam aquelas pessoas a compreender a mensagem que estava sendo transmitida. Eu achei aquilo muito interessante, e aí eu comecei a sentar perto, comecei a observar como é que se dava aquele momento de interpretação, e as meninas não falavam nada, apenas conversavam com as mãos. Foi então que eles abriram um curso que durou em torno de 6 meses, se eu não estou enganada. Esse curso ele foi ministrado na Igreja do Evangelho Quadrangular, na Pedreira, sede. Algo informal, você se inscrevia e todo sábado ia para as aulas, que era o dia todo, manhã e tarde. As aulas, elas começaram do básico ao avançado. Então lá, eu iniciei meu aprendizado treinando bastante as letras do alfabeto, que vocês já devem ter visto por aí, né? Então, A, B, C, D e por aí vai até a letra Z. Mas não dá pra gente falar todas as palavras letra por letra. Imagine só se eu quisesse dizer pra alguém, eu te amo. Eu ia ter que dizer, eu, espaço, T, espaço. Amo. Nossa, ia demorar muito para você contar uma história. Então, existem alguns sinais na qual você consegue resumir aquilo que você quer dizer. Eu te amo, por exemplo, eu posso dizer eu amo você. Ou então, eu te amo, que é um símbolo bem conhecido. E assim vai. Então, eu me dediquei a essas aulas e era desafiador. Por quê? Você não precisa apenas falar nessa linguagem com símbolos. Você precisa ser expressivo para que a pessoa entenda a tonalidade do que eu estou falando. Aquele momento que você quer expressar uma surpresa, um susto, uma alegria, e assim vai. Após esse período que eu fiz o curso, eu me candidatei a ficar sendo intérprete na igreja. O mais difícil para mim era ficar em pé, transmitindo a informação, porque enquanto toda a igreja estava ali sentada, eu estava em pé, junto com o pastor, transmitindo a mensagem. E uma curiosidade para vocês. Libras, a língua de sinais, ela tem uma fonética própria, uma gramática própria. Ela é diferente das frases que a gente costuma elaborar no português falado, vamos dizer assim. Vou dar um exemplo para vocês. A frase, eu queria te dizer alguma coisa. Na linguagem, quando você traduz, fica eu dizer coisa. Então, era complicado às vezes para mim eu ficar prestando atenção no que o pastor dizia e transmitindo aquela informação. Mas eu gostei. A parte mais legal era transmitir as músicas. Então, você tinha que ir no embalo da música. Lembra que leva um pouco da tua expressão, facial. Nossa, e se a música fosse agitada, você tinha que ser agitado. Se a música fosse lenta, você ficava mais lentamente. E assim vai. E eu fui gostando. Eu passei, acho que 5 anos ajudando a transmitir as informações através da linguagem brasileira de sinais. Alguns sinais eram bem difíceis para mim, como por exemplo, imagina eu lá na frente de todo mundo fazendo esse sinal. Ou então quando eu queria contar uma história de algum personagem bíblico que eu precisava fazer esse sinal de roubar.
Nossa, e assim tem vários sinais que eram assim bem desafiador pra mim que tava ali na frente, com toda aquela plateia que de vez em quando ficava me olhando. Se eu ficava olhando as pessoas quando eu tinha curiosidade, então naquele momento algumas pessoas estavam me olhando porque também eram curiosas. O interessante do trabalho dentro de uma igreja é que a gente conhece bastante pessoas, né? Então a gente começa a fazer algumas ações sociais e se preocupar ali com o dia a dia, muitas das vezes, daquele que está ali aprendendo conosco. Então, da mesma forma, aconteceu com a comunidade surda. Eu comecei a ter amigos surdos e eu pude aprender um pouco desse universo deles. Nem todo surdo é mudo. Tem surdo que é só surdo, tem surdo que é surdo e mudo, e assim vai. Então eu pude conhecer um pouquinho até de coisas que eles gostam de fazer e que é diferente para nós. Uma vez eu me assustei quando eu vi um surdo com telefone. Nossa, eu achei muito engraçado. Pra que esse surdo tem um telefone? Ele vai ligar pra quem? Se alguém ligar pra ele, como é que ele vai falar? E foi uma confusão na minha cabeça. E eu comecei a perguntar para eles. Tava no auge ali do WhatsApp, né? Iniciando o WhatsApp, as redes sociais em si, no telefone móvel. E aí foi que eles me falaram, não, o celular ele é importante pra gente se comunicar por mensagem, avisar o pai, a mãe, comunicar amigos, marcar lugares de passeio. E eu falei, como é que eu não tinha pensado nisso? Então fazia todo sentido. E aí eu fui conhecendo um pouco mais, cheguei a ter uma pessoa que ficou bem próxima de mim, que eu conheci, morava perto da minha casa. Então de vez em quando ela ia pra lá, ela ia todo dia lá pra minha casa. E aí a gente conversava, quando eu chegava do colégio, ela me ensinava algumas coisas. Então além de eu ter aprendido no curso, eu tive uma convivência no cenário real. E eu tive amigos nesse meio. Tem um episódio que aconteceu comigo recente, dentro do supermercado. Eu acredito você que já deve ter se deparado, né, com um indivíduo surdo ou surdo e mudo dentro de um supermercado. Eles trabalham muito nessas redes. Essa pessoa estava organizando, me lembro muito bem, o açúcar. E eu cheguei e cutuquei assim a pessoa, né? Você pode me dizer onde tem o açúcar mascavo? A pessoa me olhou e disse assim, tipo assim, eu sou surdo, eu não entendi. Nossa, naquela hora foi um bloqueio pra mim. Eu fiquei assim, um surdo, poxa, ele não compreendeu o que eu disse. Imagina só, gente, a pessoa não compreender aquilo que tá ali na sua frente. É difícil, mas logo me lembrei que eu já sabia esse tipo de comunicação. E eu pude falar com ele. Na hora eu não me lembrei como era o sinal da palavra açúcar, mas eu pude perguntar, onde, né, através da expressão, onde? Açúcar. E ele abriu um sorriso, sabe assim, alguém me entende, alguém vai se comunicar comigo. Eu tô conhecendo uma pessoa nova que compreende a minha linguagem. Foi emocionante. E aí ele pôde dizer, está no corredor tal e se expressou. E aí eu fiquei tão feliz, né, de não ter feito uma discriminação naquele momento, que foi fantástico. Você já deve ter passado por uma situação assim, de ver um colega que fala através da língua de sinais embalando as suas compras no supermercado e muitas das vezes você não sabe dar um bom dia, uma boa tarde, um oi para aquela pessoa. Foi uma experiência incrível que eu tive na minha vida. Hoje eu não atuo mais como intérprete na igreja, tá? Faz bastante tempo que eu assim me afastei dessa atividade. Anos, acho que 4 anos, 5 anos que eu me afastei. Mas até hoje, alguns sinais eu ainda sei, outros eu esqueci completamente. Mas conforme eu vou pegando alguns vídeos na internet, eu vou me lembrando e me vem na mente aquele tempo em que eu consegui ajudar pessoas a entender a linguagem. Nossa, então a mensagem que eu queria deixar aqui para vocês é: aproveitem as oportunidades. Quando eu vi a oportunidade de aprender algo que ia me ajudar no relacionamento interpessoal, eu agarrei aquela oportunidade e trouxe um crescimento muito bom para mim. Seria uma ótima opção para você também buscar conhecer um pouco desta linguagem através de sinais. Você vai achar muito interessante. Pois então, para finalizar o meu vídeo com chave de ouro, eu vou te ensinar algumas palavrinhas e aí você coloca aqui nos meus comentários se você vai se esforçar para tentar essa comunicação. Vamos lá!